Olá, professora Estela novamente, para a gente dar continuidade à nossa aula de doenças da tireoide, falando especificamente do hipertireoidismo primário e do diagnóstico laboratorial dessa doença, né? Então, nos estados de hipertireoidismo, ou seja, hiperfunção tiroidiana, como é que a gente espera encontrar os hormônios tiroidianos T3 e T4? Se eu estou falando de hiperfunção, T3 e T4 vão estar elevados, certo? E se eu estou falando em distúrbio primário da doença da glândula tireoide, ou seja, não é hipófise, não é hipotálamo, o TSH ele vai estar suprimido, porque a gente já tem esse conhecimento que o T3 e T4 elevados vão gerar uma supressão de TSH por conta daquele feedback negativo que a gente já conhece da fisiologia. Então, se é um distúrbio primário, T3 e T4 elevados com supressão de TSH, ou seja, nos distúrbios primários o TSH vai aparecer ao contrário do que ocorre com o T4. Em um momento inicial da doença, a gente pode encontrar o TSH suprimido com T3 e T4 ainda normais, é o que a gente chama de hipertireoidismo subclínico, ou seja, houve uma elevação inicial de T3 e T4 que levou a uma supressão do TSH e essa supressão conseguiu ainda manter compensados, manter normais os níveis de T3 e T4, isso nas formas iniciais. A gente ainda tem o TRAB, né, que é o anticorpo antirreceptor de TSH, ele vai estar positivo em quase 100% dos casos, lembrando que ele não é indispensável ao diagnóstico, né? O diagnóstico de hipertireoidismo se faz com TSH e T4 livre, né? E muitas vezes também a gente dosa o T3, que também vai estar elevado. Mas o TRAB, ele pode dar uma ideia sobre a etiologia, né? Quando a gente tem alguma dúvida se se trata de doença de Graves, por exemplo, né? Se a etiologia é mesmo realmente uma doença de Graves, né? Nos casos em que a gente tem dúvida, mas como eu falei, não é indispensável. Lembrando aqui para vocês que até que se prove o contrário, a gente encontrando um paciente com TSH suprimido, T3 e T4 elevados, mais bócio, trata-se de doença de Graves. O bócio ele é encontrado em 98% dos pacientes. E se o paciente tiver oftalmopatia também, então aí é que torna mais provável ainda, né? Se ele tem TSH suprimido, T3 e T4 elevados, bócio mais oftalmopatia, então até que se prove o contrário, a doença de Graves. A oftalmopatia ela é encontrada em 50% dos casos em 50% dos pacientes portadores de doença de Graves. Assim, ainda sobre o diagnóstico laboratorial, quando a gente vai dosar o T4, a gente sempre pede a fração livre, certo, pessoal? A gente não pede a fração total, a gente não pede o T4 total. Por quê, pessoal? No T4, na circulação, ele se liga a TBG, né, que é uma proteína ligadora de tiroxina, a albumina também é pré-albumina, e todas essas proteínas, né, qualquer situação clínica que altere os níveis dessas proteínas, consequentemente vão acabar alterando os níveis de T4 total também, então pode exercer uma influência e acabar confundindo a gente, né? Então a gente sempre pede a fração livre, não ligada à TBG, não ligada à albumina, para a gente ter uma real noção de qual é o status daquela tireoide, né? Então a gente pede a forma livre do hormônio, a fração livre. Os exames de imagem, né, eles também não são indispensáveis, mas às vezes eles podem ser úteis, né? Então aqui a gente pode citar a captação de iodo radioativo nas 24 horas, que consiste num exame onde se dá iodo marcado com um radioisótopo, né, um iodo marcado com radiação, né? E faz-se a leitura, né, do paciente, da captação de iodo pela tireoide do paciente. Então, nos estados em que há tireotoxicose, né, excesso de T3 e T4 por hiperfunção da glândula,
naturalmente vai haver um aumento de captação de iodo radioativo, né? Porque se a glândula está hiperfuncionante, ele vai captar todo e qualquer iodo, inclusive o iodo que foi dado no exame, que é marcado com radiação. Então, a tradução vai ser um aumento de captação de radiação naquela tireoide. Então, trata-se de um estado onde há hiperfunção, como, por exemplo, na doença de Graves. Isso pode fazer diagnóstico diferencial com as causas de tireotoxicose que não têm hiperfunção. Por exemplo, uma causa que a gente já citou lá na aula anterior. A gente citou as tireoidites, né, onde ocorre destruição dos folículos tiroidianos por um processo inflamatório, né, autoimune ou não. Então, nesses estados, não há hiperfunção, o T3 e o T4 se elevaram por excesso de liberação, né, e não por excesso de produção dos hormônios tiroidianos, e a captação de iodo vai estar baixa, porque se houve destruição folicular, então ele vai diminuir a função, na verdade, e a captação de iodo nas 24 horas pela tireoide vai estar baixa, então fazendo diagnóstico diferencial entre doença de Graves e as tiroidites subagudas, por exemplo, ou a ingestão excessiva de hormônio tiroidiano, que também vai demonstrar uma baixa captação. A ultrassonografia ela pode ser útil, né, para demonstrar o volume tiroidiano, mas muitas vezes também já é feito no exame físico, né, a gente já consegue mostrar um bócio difuso, né, mas na suspeita de nódulos, né, a ultrassonografia pode ser útil, então ela vai demonstrar a presença ou não de nódulos, né. A cintilografia tiroidiana também é um exame que pode falar acerca dos hipertiroidismos com nódulos, né? Então, um paciente que tem hipertiroidismo e que na imagem de ultrassom você detectou o nódulo, fica a dúvida se o hipertiroidismo do paciente é devido a uma hiperfunção da glândula como um todo ou se é uma autonomia, uma hiperfunção apenas daquele nódulo. A cintilografia é um exame que vai ajudar a fazer essa diferenciação. Nos estados em que há autonomia, uma doença secundária, a hiperfunção de um nódulo tiroidiano vai demonstrar um nódulo quente nesse exame de cintilografia, né? Então, vai caracterizar uma doença diferente da doença de Graves, né? É um hipertiroidismo, mas não por doença de Graves, é por outra doença chamada doença de Plummer, que é o adenoma tóxico, onde ocorre a produção de excesso de hormônio tiroidiano por um nódulo autônomo. No tratamento, né? Então o tratamento a gente divide em 3 modalidades, né? Sejam as drogas antitireoidianas, seja a destruição da tireoide com iodo radioativo ou a remoção cirúrgica da tireoide, né? Lembrando que o hipertiroidismo é um estado clínico que leva a risco a vida do paciente, né? Podendo levar a arritmias, disfunções cardíacas e óbito, né? Então, realmente é uma doença que precisa ser tratada assim que diagnosticada, né? O tratamento medicamentoso aqui no Brasil é a primeira linha de tratamento que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia recomenda, né? É o tratamento com drogas antitireoidianas, que a gente chama de antitireoidianos de síntese. No Brasil a gente tem o metimazol e o propiltiuracil, sendo esse primeiro mais eficaz e mais seguro, e esse segundo reservado apenas para os casos em que há gravidez na gestação no primeiro trimestre, tá? Durante o tratamento, a gente faz o acompanhamento da resposta terapêutica com a dosagem de T4 livre a cada 4 a 6 semanas. A gente não pede o TSH para ver se normalizou, a gente pede só o T4 livre. Por quê? Nos estados de hipertiroidismo, a supressão do TSH pode durar muito tempo, mesmo normalizando o T4. Então,
pode levar de 6 a 12 meses para normalizar o TSH, então não é o nosso objetivo esperar que aquele TSH normalize, então a gente vai ficar dosando o T4 e ele vai ser a resposta esperada. Como eu falei antes, o propiltiuracil só é preferível nessa situação de gestação do primeiro trimestre, porque o metimazol, aparentemente é teratogênico, né? Embora a gente não tenha dados suficientes para afirmar isso com certeza, mas pelos estudos, mesmo escassos que se tem, prefere-se fazer o propiltiuracil nessa fase, primeiro trimestre de gestação. Então, como eu falei para vocês, os pacientes com hipertiroidismo por doença de Graves, em 20% dos casos, eles entram em remissão espontânea. E geralmente isso ocorre dentro do primeiro ano, tá? Então, quando a gente faz 1 ano de tratamento com o paciente, convém avaliar se esse paciente entrou em remissão. E a gente pode considerar remissão quando, após a suspensão do tratamento, ele permanece 1 ano com TSH e T4 livre normais. E recidiva, nos casos que ocorre a recidiva, a gente deve tentar um novo curso das medicações antiroidianas, ou então oferecer um tratamento definitivo para o nosso paciente, que pode ser feito ou com a ablação pelo radiodo ou com cirurgia. Em média, o tratamento medicamentoso com propiltiuracil ou metimazol, ele deve durar de 12 a 18 meses. Antes disso, não convém, porque os pacientes têm uma probabilidade maior de recidivar. Esses medicamentos a gente tem que ter um certo cuidado, porque, embora raros, eles podem apresentar reações adversas, leves a graves, né? E se ele tiver uma reação adversa grave, como a granulocitose, aplasia medular, necrose hepatocelular, são reações realmente muito graves, aí o paciente vai ter o seu tratamento contraindicado com esses medicamentos, tanto uma classe como a outra, e devendo tentar uma outra modalidade de tratamento, como aquelas que a gente citou antes, né? O radiodo ou a própria cirurgia. Ainda no tratamento medicamentoso, além de dar a medicação para inibir a síntese dos hormônios tiroidianos, a gente vai ter que dar um tratamento sintomático para melhorar aqueles efeitos adrenérgicos do hipertiroidismo, né? Então a gente vai usar beta-bloqueadores, né? Principalmente o propranolol, na dose de 40 a 120 miligramas dia, ou diltiazem ou verapamil, que também tem efeitos cronotrópicos negativos, né? Se a frequência cardíaca do paciente tiver maior do que 90 batimentos por minuto, ou se ele tiver doença cardiovascular associada, né? Geralmente a gente dá desde o início do tratamento, deixando o paciente em uso dessas medicações por cerca de 3 a 4 semanas, né? Aí depois que ocorre a melhora, a normalização dos hormônios, a gente pode considerar a suspensão do tratamento, tá? Então a gente vai encerrar essa parte de tratamento medicamentoso por aqui, e a gente vai falar de tratamento definitivo com radiodo e tireoidectomia em um outro vídeo.